Olha só, pessoal, que coisa, né? Que situação. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República aqui do Brasil, disse o seguinte em sua reunião com os ministros da área de infraestrutura do seu governo: dinheiro bom é dinheiro transformado em obra, né? Dá vontade de perguntar para ele: obra tocada por quem? Por qual empreiteiro, né? Certamente Lula tem os seus empreiteiros favoritos, né? Mas ele disse isso aqui no contexto, inclusive, ainda, né, aquela novela da meta fiscal, do tal do rombo que provavelmente ou certamente vai acontecer no ano que vem, a despeito do déficit zerado previsto pela própria equipe econômica do Lula. Então Lula mais uma vez toca no assunto e diz basicamente que a Fazenda gostaria que o governo tivesse uma contenção maior de gastos, porém o governo não vai fazer isso porque o desenvolvimentismo, esse negócio de fazer obra para todo lado, é o mais importante no momento. Para os políticos, claro que isso sempre é o mais importante, mas vamos conversar sobre esse tema, conversar sobre essa história e tentar entender se mais dinheiro na mão do governo realmente é algo bom ou se isso é uma tragédia para o governo, né? Ou se isso é realmente uma tragédia para os brasileiros como um todo. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então Lula deu essa declaração fatídica a essa altura do campeonato, né? Hoje, dia 3 de novembro, que é quando eu estou gravando este vídeo, sexta-feira, numa reunião aqui com os ministros da área de infraestrutura do seu governo. E conforme pontua o pessoal aqui do site Terra, isso aí é mais uma diferença entre ele aí, entre o presidente da República e o Fernando Haddad em matéria de gastos públicos, em matéria de gestão fiscal do orçamento federal. Basicamente, o que o Lula disse foi o seguinte, né? Para quem está na Fazenda, dinheiro bom é dinheiro no Tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. Só falou verdade nessa segunda parte aqui, né? Para quem está na presidência da República, principalmente em se tratando de governos PT, quanto mais dinheiro gasto em obras, melhor, né? Os empreiteiros estão aí para não me deixar mentir. Pois como é que foi que o Lula e a Dilma levantaram grana para as campanhas eleitorais deles aí, se não à base de muita obra, muitos canteiros abertos Brasil afora, inclusive lá dentro da floresta amazônica, né, a usina de Belo Monte. Então, esse é o método de eleição do PT. Não poderia ser diferente, então. Ele está muito certo nessa sua análise aqui, de que dinheiro bom para o presidente da República é dinheiro transformado em obras, porque aí, meu amigo, a farra da corrupção endêmica de governos esquerdistas está mais do que garantida, não é mesmo? Além disso aqui, o Lula falou o seguinte aqui, né? A orientação para os seus ministros é não deixar sobrar dinheiro que está previsto para ser investido. Obviamente, isso aqui coloca mais uma vez o presidente contra o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inclusive ele estava junto dessa reunião aqui, além do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e que hoje, junto aí eu diria com a Simone Tebet, mas ela fica mais de escanteio mais nos bastidores. Mas o nome mais visível do governo Lula hoje contra a meta fiscal zero apresentada no orçamento lá para o Congresso Nacional é o Rui Costa, que é o tal do ministro da Casa Civil do governo Lula, né? Você sabe que em governos petistas esse cargo é bastante problemático, né? Mas então há um embate entre o presidente da República, que tem como seu principal aliado o Rui Costa, e a equipe econômica do Fernando Haddad. Quanto isso, nós já sabemos que o Haddad já está derrotado nessa história e o Lula só faz deixar isso mais claro para todos a cada nova declaração sua. Inclusive, o Rui Costa, o ministro da Casa Civil aí, ele é o cara que está tocando o PAC, o projeto aí de aceleração, o programa de aceleração do crescimento do governo Lula. E a grande preocupação, tanto dele quanto do Lula, é a questão do contingenciamento de gastos logo no começo do ano que vem. Eu já falei disso aqui no canal, caso seja mantida essa meta fiscal de déficit zero para o próximo ano. Porque logo nos primeiros bimestres o governo pode avaliar, com base nos dados preliminares de receitas e despesas, a necessidade de contingenciar gastos para evitar romper essa meta fiscal até o fim do ano
Isso está previsto para ser feito, inclusive. Então, se o governo for com uma meta muito audaciosa de gastos, que ainda que ela não consiga ser cumprida à risca, o fato é que isso vai obrigar o governo a contingenciar gastos, inclusive nas obras do PAC, nas obras de infraestrutura, que em primeiro lugar são interessantes para o governo, porque elas lubrificam as engrenagens do sistema, essa relação entre empreiteiros, políticos, contratos, licitações, essa coisa toda que acompanha o governo petista desde o primeiro mandato do Lula até hoje, né? Então, o primeiro ponto de interesse do governo Lula quanto às obras do PAC e tantas outras é justamente isso aí. Mas há um componente eleitoral nessa história também. Lula quer espalhar obras pelo Brasil em locais estratégicos para poder fazer palanque para os seus indicados, os seus apoiados nos governos municipais mais estratégicos, capitais, cidades muito grandes e tudo mais, né? O governo Lula quer porque quer fazer muitos prefeitos em cidades importantes no ano que vem e vai lançar mão de todos os subterfúgios, de todas as ferramentas da máquina estatal para garantir esse seu resultado aí. Então, seria um desastre para o governo Lula, é claro, uma contenção de gastos no primeiro e no segundo bimestre aí, a ser feita, no caso, em março e maio, porque isso prejudicaria bastante esse intento, essa intenção de usar a máquina pública para influenciar o resultado das campanhas municipais do ano que vem. E o Lula falou aqui que a ideia não é criar novos programas, é apenas manter, executar os programas que estão em curso. Obviamente, o Lula sabe a realidade, né, que o orçamento está tão complicado para ele que ele não pode criar coisas novas. No máximo, na melhor das hipóteses, ele vai conseguir fazer tudo o que ele tem hoje. Mas até isso está bastante comprometido, essa é a grande preocupação do Lula. Então esse é o recado que ele deu para os seus ministros, dizendo aqui o seguinte, né, até dando uma ameaçadinha neles aqui: toda e qualquer falha que a gente tenha percebido nesse primeiro ano não poderá se repetir no segundo ano. E ele diz aqui, complementa essa história: se os ministérios forem bem, o Brasil vai bem, o governo vai bem, eu e o Alckmin vamos bem. Se vocês não fizerem direito, o Brasil vai mal, eu e o Alckmin vamos mal. Então nós queremos que vocês sejam os melhores ministros desse país, os melhores executores desse país, os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro, né? Então sentencia o Lula, arremata essa sua fala maravilhosa com essa declaração aqui, né? O grande ponto é o seguinte: como libertário, não poderia deixar de tocar nesse assunto, né? O governo cuidando do dinheiro é a pior coisa que pode acontecer para a economia brasileira, porque o governo é extremamente ineficiente em seus gastos em qualquer área que se possa imaginar. Talvez você conheça aquele quadrante dos gastos públicos, eu não lembro quem que propôs isso, se foi o Milton Friedman, se foi o Mises, não me lembro agora de cabeça, né? Mas que é um quadrante que mostra 4 formas diferentes de se gastar um dinheiro, né? A primeira delas é você gastando o dinheiro seu com você mesmo, e aí você tem um máximo de eficiência nesse gasto, o que nós pobres chamamos de custo-benefício, né? Você tem um máximo de benefícios possível dentro do seu orçamento, dentro de um custo limitado. O segundo quadrante é você gastar o dinheiro dos outros em prol de você. Então, nesse caso, você olha mais para a qualidade, para o benefício, e menos para o custo que isso vai ter no final das contas. O terceiro quadrante é de você gastar o seu dinheiro em prol dos outros, e aí você tende a olhar muito mais o custo, afinal de contas, cavalo dado não se olha os dentes, né? Agora, o quarto quadrante, que é onde se enquadra o gasto estatal, é justamente o Estado gastando dinheiro de outras pessoas em favor de outras pessoas, dinheiro de terceiros em favor de terceiros. Então não há preocupação nem com o custo, com a quantidade de gastos, nem com a qualidade do que é entregue no final das contas. Então isso por si só já determina a ineficiência estatal em matéria de gastos, em matéria de alocação de recursos. Agora, quando nós falamos de um governo petista, principalmente desse governo Lula 3.0, que já é o pior da história dos governos PT, falo isso com a maior tranquilidade de consciência do mundo, quando falamos desse tipo de governo, a verdade é que a coisa é ainda pior. O nível de ineficiência no gasto do governo Lula é absurdo, é brutal, porque olha só, ele começa a abrir um monte de ministérios para alocar aliados políticos, para tentar passar coisas lá no Congresso Nacional, faz uma tonelada de viagens para países que não são nada estratégicos, não vão trazer retorno financeiro e econômico para o Brasil,
coloca o Brasil ao lado de países quebrados, falidos, e empresta dinheiro a fundo perdido para esses países, ao invés de apostar em parcerias econômicas que vão trazer um resultado positivo para o país. Enfim, o governo Lula é sinônimo de ineficiência em gastos. Então, dinheiro bom é dinheiro transformado em obra? Claro que não, isso aqui é dinheiro desperdiçado. Olha o que o governo Lula fez, o governo PT no caso, para a Copa do Mundo de 2014 e também lá nas obras das Olimpíadas, se bem que aí foi uma coisa mais municipal, mas principalmente a Copa do Mundo, o tanto de dinheiro desperdiçado naquela brincadeira, em obras principalmente, desperdiçado para nós brasileiros, mas claro que, conforme eu mencionei, isso aí ajudou a fazer circular a questão da máquina pública, o contato ali com as empreiteiras, licitações, coisas que são contratadas por um valor, depois tem um aditivo de contrato que joga o valor lá para cima, enfim, para o PT, para a máquina pública, isso é ótimo, né? Dinheiro bom não é dinheiro na mão do governo para fazer obra superfaturada e ajudar os seus amigos empreiteiros e financiar suas campanhas eleitorais. Dinheiro bom é dinheiro na mão do povo, para o povo gastar como ele bem entender. É cada um manter dentro do seu bolso o dinheiro que foi conseguido com o suor do seu trabalho. Infelizmente, com o governo Lula, nós seremos cada vez mais assaltados para ter esse dinheiro roubado de nós contra a nossa vontade na mão de gente como Lula, como Rui Costa, como Fernando Haddad e tantos outros inúteis, incompetentes que formam o gabinete ministerial do Lula. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.